Menina Servetinha. Olá, amante do terror. A última proposta do SCP-001 que tivemos por aqui foi a do Loki, Quando o Dia Amanhece. Hoje a gente está aqui com mais uma das propostas, dessa vez a Lua Negra, com uma questão a ser respondida. A Lua Negra uiva. E se você estiver se questionando do porquê existirem tantas propostas do SCP-001, bom, o motivo está aí nesse vídeo que está no card aí em cima. Tudo começa há milênios, em uma vila pequena e costeira, onde as pessoas viviam uma vida simples, caçando, pescando, contando histórias. Nessa mesma vila, tinha um garoto que não sabemos seu nome, mas ele vai ser muito importante. Acredite, muito importante. Esse garoto viu um eremita andando por lá e se sentando em uma rocha, sem falar nada com ninguém. E ninguém questionava, só deixavam ele ali. Enquanto ele não fizesse nada, não era da conta de ninguém. O garoto observava aquele eremita curioso, porque se tem uma coisa que ele não era, era normal. Porque ele era velho, mas ao mesmo tempo tinha muito mais saúde do que qualquer outro ali. E já fazia muito tempo que ele estava com a exata mesma aparência. Era muito estranho. Ele era anormal. Passando o tempo, o garoto passeava pelo bosque, até que viu o caçador mais jovem daquela civilização congelar. Mas não simplesmente ficar parado. Foi realmente como se ele tivesse sido congelado. E de repente, tanto a sua pele como as suas roupas escureceram até se tornarem completamente negras. E aí simplesmente o caçador foi obliterado, virou pó. Quando o garoto viu aquilo, ficou confuso e principalmente assustado. Foi muito estranho e repentino, mas parecia que tinha uma pessoa que poderia dizer algo sobre. O eremita. Muito boa. O garoto perguntou ao eremita o que tinha acabado de presenciar, e ele só deu um longo suspiro e começou a contar sobre a Lua Negra. Não era a primeira vez que uma pessoa tinha sido obliterada do nada, e o responsável é a Lua Negra, que é só um dos muitos... Ah tá, essa história tem um final feliz, tá? Essa história dela tem um final feliz. E é muito boa. Muitos nomes que a entidade tem. O Grande Final, o Rei Pálido, o Fim do Universo, Morte das Eras e, claro, Lua Negra. O eremita disse que ele era um contrapeso entre a entidade e os seres conscientes. Quando alguém é escolhido para ser o contrapeso da Lua Negra, ele ganha certos atributos, como o prolongamento extremo da sua vida e a habilidade de se regenerar. Sua missão era combater a Lua Negra para que esse pesadelo acabasse de vez, mas tudo em vão. Ele não tinha conseguido nada em milênios. Mas como o garoto, em meio a muitos, tinha perguntado sobre o evento estranho, o eremita tinha certeza de que encontrou o seu sucessor depois de muito tempo. Depois de explicar tudo para ele, o garoto se determinou a acabar com aquele pesadelo de uma vez por todas. Acabar com a Lua Negra. Eles deram um aperto de mão, e ele sentiu que já não era mais um ser humano comum, e sim algo maior, e diante dos seus olhos, o eremita se tornou poeira. Com o passar das eras, o garoto havia crescido e viu a sua vila se destruir com o passar dos anos, agora sendo só uma lembrança. Ele presenciou a humanidade evoluir passando as eras, adquirindo tecnologias e avançando. Já com a Lua Negra, ele não teve sucesso, mas conseguiu mais informações sobre ela. A entidade é um ser de puro poder e caos, sem forma consistente e que vive fora do universo, atrás do véu da realidade. Mas apesar de viver fora do universo, ele mostra que tem influência, causando os chamados de uivos, ou então os eventos de obliteração, onde as pessoas simplesmente são transformadas em pó, sem mais nem menos. A boa notícia é que os eventos de obliteração são raríssimos, que acontecem uma vez a cada 1000 anos, ou pelo menos eram. De uns tempos pra cá, a Lua Negra foi ficando mais forte, e os eventos também, deixando de acontecer uma vez a cada 1000 anos para acontecer uma vez por década, ou seja, a cada 10 anos. E do jeito que evoluía, o contrabalanço tinha medo de que, em vez de décadas, a Lua Negra tomasse uma pessoa por ano, por mês, por semana
por dia, hora, minuto, segundo, instante, até que toda a vida no universo seja extinguida. Isso era um problema. O contrapeso percebeu que nunca iria derrotar aquela entidade sozinho, porque, apesar de ser praticamente imortal, ainda era equivalente a um humano, então precisava de ajuda. Com o passar dos milênios, ele já presenciou diversos eventos e seres que desafiavam a ciência comum, anomalias, que poderiam ajudá-lo contra a Lua Negra. Além delas, ele tinha conhecido várias pessoas com conhecimento que rivalizava com o dele, pessoas extraordinárias que com certeza poderiam também ajudar contra a entidade. Com a ajuda dessas pessoas, o contrapeso criou um conselho que vocês sabem muito bem qual é. O Conselho ou Five. E a partir desse conselho, fundou uma organização com a sigla SCP. Tá aí, ó, quem perguntou como é que a fundação foi criada, essa é uma das histórias sobre a criação da fundação. Uma! Secure, Contain, Protect, que dedicaria sua existência a assegurar, conter e proteger as anomalias, ao mesmo tempo que buscava mais informações sobre a Lua Negra, e o contrapeso ficou conhecido como o Administrador. Já em 1987, a Fundação SCP já tinha operado por um século, adquirido novas tecnologias e tido mais conhecimento sobre a Lua Negra, graças ao seu sistema de informação global. Eles criaram um dispositivo de alta tecnologia que serviria como um bunker para se proteger contra a Lua Negra. O problema é que só uma pessoa podia entrar, e essa pessoa era o administrador. Também descobriram algo a mais sobre a Lua Negra, que ela não poderia uivar se estivesse sendo observada. Parece ser uma informação muito importante, não é? Não tanto. Um dos pesquisadores tentou bolar um plano para conter o uivo da Lua, usando algo para representá-la, como se fosse um voodoo, e chamou esse plano de Projeto Chave. Mas ele foi um completo fiasco, e agora a Lua Negra estava obliterando literalmente o dobro, e em bem menos tempo. As tentativas foram falhas ao ponto de matar vários funcionários, e o pesquisador, frustrado, foi até a cela do SCP-173 e se matou. 1169 anos se passaram desde o incidente do Projeto Chave, e o ano era 3156, e a Lua Negra tinha se fortalecido ainda mais. Eles tinham que fazer alguma coisa. E depois de muito tempo, eles bolaram o Projeto Seek, Procurar, em que eles construíram uma nave guiada e controlada por inteligência artificial, com drones controlados pelo mesmo sistema. Essa nave tinha só um propósito: procurar planetas em que algum tipo de vida inteligente era suportável. Ela passou por 3 planetas em séculos. 2 já tinham sido completamente varridos de vida consciente. Já o terceiro tinha somente um sobrevivente que estava em uma câmara criogênica. Era um fungo, mas com uma estrutura humanoide que se comunicava telepaticamente. Os drones o enviaram para a Terra para que pudesse contar o que tinha acontecido. Chegando na Terra, o administrador pediu para falar com o sobrevivente, para assim garantir respostas. Uma das coisas que ele não sabia é que não só na Terra, como em todos os planetas com vidas inteligentes, tinham os contrapesos para a Lua Negra, mas infelizmente nenhum deles conseguiu absolutamente nada. Antes disso, toda a vida em seus planetas havia sido destruída. Já o administrador contou sobre o SCB, o Bunker Conceitual Singular, aquele bunker que eles construíram para o administrador, o que fez o fungo ficar esperançoso e torcer para que dê certo. O ano é 5011 e o SCB está pronto para funcionar. Ele deve ser um espaço em que somente o administrador deveria ficar, longe da Lua Negra. Eles também implementaram um sistema chamado Tome, um módulo de memória experimental que guardaria todas as últimas mensagens ao redor do universo, pois toda a matéria seria destruída pela Lua Negra, menos o SCB. A única coisa que o administrador podia fazer é esperar, e esperar foi o que ele fez. Ele ficou ouvindo as mensagens de socorro durante um tempo incalculável,
Mas ele não podia fazer nada. Não ainda. A única coisa que ele podia fazer é esperar. Depois desse tempo incalculável, a Lua Negra já tinha levado toda a matéria que tinha no universo. Já não restava mais nada. Cada estrela, cada planeta, cada vida foi ceifada pela entidade. Agora só restava um ser para ela levar para que consiga aniquilar tudo e todos. O contrapeso. A entidade então entrou no SCB e não era nada como imaginado. Era como um bar, com uma jukebox tocando, uma adega repleta de bebidas e o barman era o administrador. Ali dentro, a Lua Negra já não tinha poder. Antes era simplesmente uma fumaça preta, mas tinha tomado uma forma humanoide escura e sólida. A entidade estava muito confusa, porque ela estava falando com o administrador, e ela não era de falar nada. Normalmente, ela só oblitera em silêncio, e nunca precisou dizer uma única palavra. Depois de uma conversa curta, o administrador então pegou uma escopeta atrás do balcão e deu um tiro na entidade, o que a enfureceu, e ela pulou em direção a ele para enforcá-lo. O administrador então pegou um cinzeiro cristalizado e bateu na cabeça da Lua Negra, e bateu 2, 3, 4, 5 vezes, até que não restasse vida em seu corpo. O administrador, então todo ferido e sujo com uma substância negra e oleosa, se levantou e andou em direção à jukebox. Enquanto falava, Esse lugar é só informação. Não tem nada lá fora, sequer matéria. O universo já fechou suas portas faz muito tempo. Mas esse lugar pode ir de informação para matéria só apertando um único botão. Então, ele puxa uma moeda de seu bolso e a coloca na jukebox e questiona: o que será que acontece se a gente colocar algo no nada? E aperta o botão. E então o administrador disse: que se faça a luz. E então houve luz. Essa história, da primeira vez que eu ouvi, eu fiquei tipo, mano. É que tipo assim, no final, o SCB, ele é um lugar que funciona além do tempo, além do matéria. Tipo assim, quando a Lua Negra, ela se materializou dentro pra tentar destruir o contrapeso, não tinha nada lá dentro, era só o cara. Então, tipo assim, ela meio que ela se criou em matéria. E aí foi fácil. É fácil matar uma coisa tangível. É isso, só pra pouco de quarentão.